Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 2 da carta aos Efésios. Da morte para a vida. E vós estáveis mortos, mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonados-nos a ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos, e Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. E pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pôde gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Judeus e não judeus unidos em Cristo. Portanto, vós que outrora trazieis na carne a marca de pagãos e éreis chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão, lembrai-vos de que então estáveis sem Cristo. Não participeis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa. Não tinheis neste mundo esperança nem Deus verdadeiro. Poxa, já é a terceira palavra que aparece errada. Mas agora no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo,
estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz, paz para vós que estáveis longe e paz para os que estavam perto. E porque ele que todos nós, e por, e por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Bom, e termina aqui, né? Então vamos lá. Podemos perceber que dentro dessas palavras, né, em contexto, né, buscando dentro do contexto a qual ela impulsiona, né, a imagina assim que antes não tinha um propósito na vida. E quando encontramos com outras pessoas, né, a gente, antes que eu falo assim, né, procure pensar numa sociedade antes de sociedade, antes da associação firme, né, costurada pelos propósitos associantes. Então vamos descosturar esses propósitos associativos que nós formamos na formatação de nós por sacrifício de promessas, por culturas de segmentações, por continuar coisas que já foram começadas em ingresso de acontecimentos. Vamos imaginar então, descosturando tudo isso, uma sociedade que está desassociada. E aí, quando o indivíduo começou a ver que a associação com o indivíduo ele poderia dar intelectualização a partir do pai que coordena o filho, assim como o pastor coordenará as ovelhas, assim como a natureza coordena o homem, e assim como Deus coordena tudo na visão do cristianismo, começa-se então uma construção convidativa de todos serem unidos pelo Pai. E esse Pai, ele representa para nós a figura dessa complexidade de arcar-se pela consciência dos filhos do Pai, daqueles que estão em Cristo Jesus unidos por esse Pai, por consideração associativa. E eu digo mais, essa associação na lógica que o toma é tão bonita e tão harmônica e tão sincera e tão precisa que se faz tão natural e tão coligada. E o homem
coligado a isso, começou a costurar a sociedade. E ele viu que isso era inteligente e isso gerava sobrevivência boa, bem, o bem sobrevivente. E esse bem começou a vencer o mal da desassociação. E o homem começou a se associar com tudo. Agora, dentro dessa associação com tudo, a gente tem o testamento desse tudo que se associa em nome do Pai, que representa o Pai de todos os homens, que um dia vão ser pais de suas famílias, de suas coordenações. Só que essas coordenações, em associações com outras coordenações, se tornam família, irmãos e irmãs, certo? E o testamento disso corresponde à perseguição do mal. Na perseguição do mal, então, todo mal deve ser anotado para que o trabalho dessa paternidade o desconstrua, né? O decomponha para que o máximo de bem seja possível, né? Seja contraído pelos filhos desse homem, pelos casos desse homem, dessa responsabilidade. Só que esse homem, ele são todos nós unidos. Esse homem, ele é proprietário de tudo, né? De tudo o qual humanamente busca de graça a Deus. Na associação existe, só é um, entendeu? Então, se você associa, a associação deixa tudo por uma associação. Tá entendendo? Então, a desassociação gera uma complexidade no fundamento do estabelecimento da dignidade perante a decomposição do que drena a associação. Porque se juntos somos fortes, se juntos venceremos, precisamos de contar uns com os outros. E aqui o texto traz exatamente isso, é, puxando por esse lado de edificação e orientando pelos preceitos da dificuldade de aceitar alguém que não quer social, né? Não quer essa parte, né? Os pagãos, né? Hum, hum, então, a gente tem aqui falando nessa observação, então vamos colocar que cada pai ou cada homem, né, em busca de ser pai nessa jornada do herói, vamos dizer assim, ele tem a sua potencialização na sociedade. E essa potencialização, ela vai sendo vai sendo reconhecida, e se esse reconhecimento ele for bom e for pleno, esse reconhecimento ele vai formar morada, comemorada. Sabe o que isso representa para nós? Uma vida eterna. O encontro com a eternidade se faz pela graça de um ser em associação criar e converter todos os seus irmãos para o exercício de um bem. Só que o que acontece? Esse bem ele é extraído
de algo que é dado de Deus para o homem em, em propriedade, né? Só que a associação fez com que ele conseguisse ah, extrair elementos e, com o passar dos anos, organizá-los para um bem superior. Essa é a bênção, né? O bem superior. O bem, por exemplo, o pão. O pão, essa receita, esse pão, ele se sagrou, né? Pelo, pela disposição do bem que ele faz ao organismo. Constatando esse bem, a sociedade disse e dirigiu-se que esse é um bem precioso, viverá para a terra. Aquele que o fez e os filhos daquele que o fizeram viverão para a eternidade. Por quê? Porque isso faz o homem se converter em bem. Isso consegue frear o mal do homem. Isso é um meio de dar razão para viver, instalar o ser humano, o homem, em um motivo. Né? Não só o pão, mas também o vinho, também todas as variações de decomposições que o ser humano encontrou com a natureza nesse relacionamento. E o valor que ele encontrou, ele anotou para funcionar de bem e continuar funcionando desde que em sociedade isso realmente fosse constatado pelo bem social, fosse a bênção. E se você for, né, instituído por essa sociedade, você encontrará em algum momento da sua vida o caminho da luz, o caminho de encontrar um motivo para sobreviver, nem que seja construindo pães ou construindo outras coisas. Mais uma vez, um contraste aqui. Deus em nenhum momento falou que uma coisa era melhor que a outra. E o ser humano ele ousou falar. Esse é um mal que enfrentamos em sociedade. Isso decompõe, desarticula, desassocia essa técnica, esse vestido, essa inteligência, essa operação de sobrevivência boa, essa busca pelo bem, essa busca pelo Senhor. E o homem se desistiu e chamou muitas pessoas a se desistirem. E hoje muitas pessoas estão vivendo na teimosia de pedirem a Deus ou pedirem para morrerem, se suicidarem, né? Querem morrer, querem se suicidar. E eu acredito que tantas pessoas pediram isso que hoje muitas pessoas, né, não vivem, né? Elas e o texto mesmo aborda isso aqui, né? Elas 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 não conseguem sentir o que é viver. Elas estão presas em notações de estimas baixas que não conseguem despolarizar os seus sentidos, né? Aqui, ó. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou,
quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, né, deu-nos vida com Cristo. Então nós estávamos mortos pelos nossos pecados. O que que isso quer dizer? Morto pelo pecado, morto pela desassociação. Porque quando a gente descende um núcleo de agências de esperança, né, de pessoas com propósitos de revelarem ou buscarem compreender esse relacionamento, crescer em Deus, né, essa crença em Deus e esperar de Deus esse bem até que chegue ao ponto de bem, né, esse desafio, essa vida, se perderam no pecado, desistiram, disseram: eu não aguento mais, vou embora, desisto disso, não quero mais, me mata, né? Faz alguma coisa, eu não aguento mais. Só que o que que acontece? Essa pessoa, ela não, a gente não pode julgá-la, pois ela morreu pelo pecado de buscar entender aquilo que não lhe era possível. Então ela começou a formar entendimento sobre a sua visão, mas o único que vê aquilo que acontece é Deus, pois ele vê em todas as direções. A pessoa que está pecando, que procura saber as coisas que ela não tem condição de saber, olha por um ponto de vista. E esse ponto de vista a mata. Esse ponto de vista lhe mata. Ela morre em um texto de ponto de vista. E aí Deus vira e fala assim: meu filhinho, volte a viver. Existem infinitos pontos de vista nessa compreensão que você buscou. Não cabe a você buscar o infinito. Ele já está é, sobre a o meu controle, né? Você não foi feito para isso, né? Encontre a si mesmo e o verá no infinito. Encontre a si mesmo e o verá no infinito da potência, o qual eu lhe fiz. É muito sério isso. Precisamos ajudar muitas pessoas, pois é, esse mal, né, a vontade de se matar, esse ponto de vista, né, ele é dividido. As pessoas agarram com convicções as suas idealizações de vistas, né, de suas próprias vistas, das suas individualidades e saem espalhando. Imagine o mundo viralizado com um ponto de vista, esse ponto de vista que leva as pessoas à perdição, que busca das pessoas faz com que as pessoas, né, dizem, né, eu sou cristão ou não, né? Vamos dizer assim, faz com que mede as pessoas, né? Esse ponto de vista, esse imediático, esse ponto orientante, esse elétron em uma órbita, esse elétron.
nenhuma órbita. Ele não é o núcleo. Esse momento ensolarado, essa imagem coreografante, esse frame, essa imaginação, ela não é tudo. Ela não tem o poder do eixo, sabe? Ela só descende de uma posição. E mesmo assim, não há como dessa posição ver é, a, e orientar-se por ela, né? E aí, o que a gente faz? A gente acaba vivendo numa alienação viralizante, no modelo imediático de sustentação notável, né? Uma verdadeira desjunção, uma desassociação da fé, da verdade. Você aceitar coisas que matam, né? E aí a gente tem aqui o conselho, né? Não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Ou seja, você tem os sinais, você tem as artes educativas, né? Você tem a sua consciência em organização, você tem o tempo ao seu favor, desde que você se organize por esse tempo, porque a maioria das pessoas estão na mata, morrendo, dentro desses pontos de vista, porque resolveram criar as suas lojas de poder superar o valor que os outros as deram. Sabe aquela coisa de ser tipo uma avó que ter valer duas mães? É isso. Se você conseguir valer uma mãe de verdade, uma mãe de verdade, cara, você não vai precisar mais de nada, você já vai estar inteiramente ocupado em Deus. Feliz para sempre. Você viverá para sempre, mamãe. Mamãe. Agora, se você tentar ser uma mãe ao quadrado, ao cubo, duas mães, três vezes mais que o outro salário, ganhar duas vezes mais, três vezes mais, com essa ponto de loja de vista, você se tornará um verdadeiro diabo, uma encarnação do mal, porque na nossa sociedade, se você não está certo, você está fadado a morrer mesmo. Você não viverá eternamente, porque você não é uma receita boa. Você não é uma verdade. Você não é uma realização. Você não faz parte desse reino. Certo? Entende que a gente não precisa do dinheiro. A gente precisa da verdadeira ajuda, do verdadeiro braço, do verdadeiro filho e não de uma ajuda. Isso aí é depreciação, é desjunção, é desarticulação. É você dar uma
criar um momento ilusório para talvez fazer pesquisas, né? Ou para fazer você ter é, um, um, uma fala, um, um, um efeito de fala totalmente diferente que precisa ser agora forte para converter as pessoas, né? Um efeito de fala, um efeito de lugar, localização, um efeito local. Então, nesse lugar, você é o efeito X, o duas mães que eu. Então, muito cuidado, pois esse é o mal, é a mentira. Você não é. Você pode estudar 50 milhões de anos. A pessoa que nasce amanhã, ela vai nascer estudada mais que você. Se você quer dizer de estudar, né? Então, não peque, não peque isso. Não utilize isso para ser esse demônio na nossa vida. Essa essa justificativa, esse argumento ah, miserável, né? Ah, e eu sei, eu compreendo que a gente vive num mundo que isso já está ergonomicamente falando tão tão instalado que é normal a gente acordar e na hora de dormir querer se matar. O médico que olha pra gente e fala assim, cara, isso é normal. Eu atendo milhares de pacientes com a mesma coisa. Isso é normal. Aí, então me justifica por que que isso é normal? Ah, mas isso aí é uma coisa que é uma fase da vida. É uma coisa assim, sensado. O filósofo X, ele diz que o X mais X vezes X. O filósofo Y, ele diz que o Y é um empecilho. E o... Ah, que azedume! Que bacteriologia dos infernos! Né? Que pedra que não lasca, né? Que não serve nem para lascar. Que isso, né? Ah, terrível, é terrível, né? É uma ilusão, é um efeito ilusório e que as pessoas, eu não sei por que se deixam aceitar, né? Se extraviam nesse aceite. É como se fosse uma barra se colocam no lugar de uma barra de metal, né? Aí quando chega fulano, a barra ela torce assim. Aí quando o outro chega fulano, a barra não torce. Só torce quando é isso. Então como é que você está torcendo para os seus irmãos, para a família de Deus, né? Pro bem do mundo. Você tem agora você é poderoso bastante para escolher, né? Cadê a sua razão, a raciocinação, né? Então tem um problema aí nesse mundo, nesse nosso mundo, e um problema sério. A gente aceita qualquer coisa. A pessoa vira e fala que é chique, que é rico, que viaja para lá e para cá, que estudou 20 anos, isso e aquilo, tá indo dormir querendo morrer.
não aguenta mais o marido, a esposa. Ela diz que é infeliz, vai na consulta, fala um monte de asneira. Por que que é isso? Por que que será? Não tem algum mal aí que a pessoa realmente sabe que tem, só que ela esconde tentando argumentar outras coisas? Tem, exatamente. As pessoas, os cristãos, eles olham assim para o mal. E quem é mal, ele começa a ser acostumado a receber esses tipos de óleos, esses devólios, devólios. Cara, não queira isso. Não queira o mundo assim. Lute, peça a Deus, peça a Deus para que você não seja isso, para que não haja isso, né? Para que isso seja desconstruído, porque isso é, é doença, né? É a verdadeira doença. Quando as pessoas estão mal por isso, elas espalham esse mal. Quando as pessoas estão bem, elas espalham o bem. Imagina se você tivesse bem com um salário, né? Vamos dizer assim, e todo mundo fosse obrigado a receber um salário, e todo mundo ensinasse as pessoas a estarem bem com isso. Quanto bem não estaria espalhado, cara? Quanta Quem que seria corajoso para ser contra Deus, para ser contra o bem, se todo mundo espalhasse esse bem? Quem teria vergonha dos pais? Quem falaria mal de alguma coisa assim, do jeito que falam, sem raciocinar, sem pensar? Porque faz bem, faz bem pensar, faz bem ter empatia. O bem está no mundo, está espalhado. Agora, se você olha uma pessoa ganhando mais que a outra e ainda usa isso como uma faca para ferir os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e aí? Tá espalhando mal? Tá espalhando o desejo de matar, o desejo de morrer, das várias formas que o espírito emana? Quantas pessoas não são afligidas por causa dessa variação socioeconômica, essa variação científica, no sentido de graus de intelectualização? Quantas pessoas não são feridas por causa dessa arquitetura de querer dizer que existe um melhor do que o outro por causa dessa crítica, por causa disso e daquilo? Por que que a conta de um importa mais do que a outra? Será que isso não é uma vaidade que você tem e quer esconder utilizando todos esses riscos no papel, né? Todos esses riscos na organização de, de símbolos, né? Tentando atacar o sentimento humano? Porque o sentimento humano, ele não, ele não tá nem aí se é o filósofo X, se é a doutora B2, se é o ator KZ, se é o. Sei lá. Não tá nem aí, cara. O cérebro só tá aí se você tá equilibrado com isso ou não. A imediatização efetora, né, dessa promoção que faz essa pólvora deixar as pessoas empolvorosas,
como se o gosto de ter algo, de ter visto, de ter contato, de gostar de algo, te faz diferente, te faz melhor do que as outras pessoas. Que é isso, cara? Você tá respirando, você tem o coração batendo, você consegue andar, louvado seja Deus por isso. Você consegue tocar, nossa, superior. Você consegue ter desejo, nossa Senhora, venceu. Você consegue olhar para os pássaros e ver e destacá-los o quanto ele é parecido com você e às vezes ele tem uma potência que você não tem, que você às vezes pede ajuda para o pássaro. Ei, pássaro, ei, pássaro, me ajuda aqui. E ele vai lá e fala assim, ó, você tem é que bicar para você ser rápido assim, né? Essa sensação. Então é isso, cara. A natureza tá cheia de bondade, né? As pessoas acham que a selva ela é mal, né? Não, a selva ela só espalha bondade. É você que está no mundo ao contrário. Você olha para a selva e precisa de dizer que ela é mal para organizar, para argumentar que a selva de pedra ela é boa, né? Que essa que essa exploração e esse tipo de sabedoria e informação sobre efeito de ponto de vendas e lógicas é boa. É o que teremos para a eternidade. Mas eu acredito que não. E eu tenho esperança de que nós podemos acordar e vencer esse mal, né? Eu tenho certeza que você não quer isso. Porque você conhece o bem. Um dia você foi uma recém-nascida, um recém-nascido. Você conhece o bem. Você conhece a potência do bem. Jesus Cristo está aí, né? O Filho de Deus verdadeiro mora em você. Eu sei que você quer ele, só que você tem vergonha. Você tem camadas e camadas de inversões. E você não quer que Deus o pegue de surpresa nessa inversão. Você tem medo. Mas olha só, ele vai te perdoar. Ele vai te virar. Ele vai colocar você no lugar. Mas precisamos de nos unir, né? Porque não adianta eu sozinho e se você não vai. Porque você vai ficar lutando contra mim. Você vai me afetar. Você vai espalhar a vontade de se matar em mim. Uma hora ou outra, quando menos perceber, eu vou estar consultando com você e eu vou receber esse sentimento. E aí eu vou perder toda a minha fé, né? Perder tudo. Né? Então, vocês já viram pessoas que perderam fé, né? Tem uma coisa que tá famosa hoje em dia. É, feminicídio, né? Pessoas que perderam fé, roubos, assassinatos, acidentes. Então, são pessoas que perderam a fé. Perderam a fé no juízo motor e aceleraram demais. Perderam a fé na,
na relação de poder e de união está do poder de comunicar e resolver situações, né? Foram lá e assassinaram. Poder do tempo, o poder de esperar, o poder de entendimento, o poder que a escola tenta nos ensinar. Não, eu vou lá e assassino. Eu corto a razão, corto o raciocínio. Aí isso espalha. Por isso que a gente deseja a morte do. De alguma forma a gente deseja a morte do mal e não do irmãozinho, né? A gente deseja acabar com o mal, porque senão o mal vai acabar com o irmãozinho. E o irmãozinho dá trabalho pra gente quando ele tá no mal. Porque a nossa coisa aqui na vida é pra agradecer a natureza e louvá-la, retirando da natureza e com o bem. Porque até mesmo o homem mal, o mau homem, ele vai na natureza e tira mais do que ele precisa. E aí ele ameaça a natureza. Ele provoca o mal na natureza. Ele desequilibra a natureza. E aí, qualquer coisinha que você faz na natureza, que desequilibra a natureza, que faz mal para a natureza, cara, você não sabe o imã que você é para a reação da natureza, né? Existe uma ação e uma reação e o profundo dela. Não é porque não aconteceu agora que não vai acontecer. Existe o profundo do poder da natureza para fazer as coisas acontecerem e que até hoje é investigado, né? É aquela investigação, aquele coisa toda, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com aquilo? Eu não sei por que aconteceu. Pois é. Então é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!